Primeiramente, bom dia. Hoje nós temos uma missão muito importante. Nós vamos conhecer um país que fica bem vizinho aqui onde eu estou ficando nesses dias, na Macedônia. Nós vamos pegar um carro e ir em direção a Kosovo, um país pequeno que não tem reconhecimento pleno ainda da sua independência e que alguns anos, 2 décadas atrás, estava afundado numa guerra civil severa. E é isso que a gente vai conhecer essa história lá. Vamos visitar, conhecer um pouco da cultura, da história e conhecer o Kosovo. Isso aqui não é Kosovo ainda, é Macedônia. Eu estou passando alguns dias na Macedônia do Norte. Eu estou de volta aqui, né? Eu já estive aqui 2 anos atrás. Tem vídeos aqui no canal mostrando Skopje e explorando a Macedônia. Porém, dessa vez eu decidi usar a Macedônia como ponte para entrar no Kosovo, um país que tem poucos amigos e muitos inimigos e que nem mesmo o governo brasileiro reconhece a sua independência. Mas por que será? Por que o Brasil não quer aceitar a independência desse pequeno e jovem país europeu? A gente vai descobrir quando chegar lá. Essa é a rodoviária da Skopje. Eu estou ficando bem próximo à rodoviária, mas eu reservei um transporte com guia para me levar para a gente entrar em Kosovo. Cerca de 20 e 25 minutos dirigindo de Skopje, já estamos chegando na fronteira com o Kosovo, o que será o meu país de número 115, olha só. Mas é um país bem polêmico, bem complicado, que eu vou explicar isso já para vocês. Agora a gente tem que apresentar o passaporte para entrar no Kosovo. Só para explicar melhor para vocês, na verdade eu recebi sim a carimbo dos 2 países. Quando eu estava saindo, a gente saiu da Macedônia primeiro, aí recebeu um carimbo de saída. E aí 200 metros depois, o controle da entrada de Kosovo. E aí eles estão carimbando agora. Eu li online que eles não carimbavam, davam um cartãozinho e tal, mas estão carimbando sim. Então agora estamos oficialmente em Kosovo e vamos ter algumas paradas, inclusive na capital, pelas próximas horas. Vou documentar isso tudo para vocês. Nesse novo formato aqui, nessa nova fase de vídeos aqui no canal, voltando àqueles vídeos mais raízes que eu fazia quase 20 anos atrás, quando comecei a fazer vídeos na internet. Me diga o que vocês estão achando e já deixa a sua curtida para apoiar o conteúdo. E tem também um botão de valeu aqui abaixo, hein? Se vocês gostam desses vídeos históricos, culturais, por diferentes países ao redor do mundo, não deixe de apoiar o conteúdo clicando no botão de valeu aqui abaixo. Para assim, o que eu ia explicar é que o visto para entrar em Kosovo, você não consegue ir para o próximo país, que seria a Sérvia. A Sérvia não tem acordo diplomático com o Kosovo, porque eles não reconhecem a independência do país. Vou explicar isso já para vocês. Então, com essa entrada por terra, eu tenho que voltar para Macedônia e depois, se eu quiser ir para a Sérvia, vou por outro caminho, mas não por aqui, porque não tem a opção de atravessar a fronteira do Kosovo para a Sérvia. Interessante, né? Colocar o mapa aqui do lado, vocês vão entender melhor. A gente está no meio da Macedônia e da Sérvia, tem esse país, Kosovo. Você pode subir da Macedônia para o Kosovo, mas não pode continuar para a Sérvia. Agora sim, em chão firme, em mais um país. Bem-vindos ao Kosovo, um país tão polêmico, tão disputado, mas é isso aí, é o país de número 115, se eu não me engano. A gente vai passar o dia por aqui hoje. Temos a primeira parada numa caverna, uma caverna muito especial do lado de cá. Ao longo do dia a gente vai conhecer um pouco da história, da natureza, do que dá para mostrar. Tá um dia muito frio de inverno, cerca de 4 graus. Estava menos de 0 hoje de manhã quando eu saí do apartamento. Então fiquem ligados que no inverno faz bastante frio aqui. Já no verão, a gente esteve antes no verão na Macedônia, né? Faz um calorzinho bem gostoso. Então vamos lá. Can you say hello to Brazil?
Hello to Brazil? Hello to Brazil. Hey, thank you, Jordan. A força Brasil, é isso aí. He likes Brazilian football, he said. And Jordan is our guide today. He's going to explain a little bit about Kosovo and show the places. Thank you, Jordan. Recommend you on the video. I'll recommend your services okay. if more Brazilians want to travel with you. Brazilians and I Portuguese. already met some of them. Ah, So I excellent. like Brazil, We are going to see some cave now, Gadima Cave. which is discovered in 1966. Okay, 1966, not so long ago. 1966, not Okay. long ago. When it And was still open Yugoslavia. for the visitors from 1974, 75. So far they have opened for the visitors 1.3 kilometers. Nós compramos o ticket, pessoal, custou 2 euros para entrar nas cavernas, nesse centro de visitantes. E uma coisa curiosa, ele teve que trazer uma lanterna. Parece que não tem luz dentro das cavernas. Como assim? Estou curioso. Ok, por enquanto está bem claro. The village, which is here around the cave. The other name of the cave is the Marble Cave. Curioso, pessoal. Pensei que era uma caverna. Ah, come in. I'm just showing this. Olha, eles têm umas piscinas assim, de umas águas, cavernas. O complexo é muito maior do que eu pensava. Muito grande mesmo. So right. Imagina, pessoal, milhões de anos para formar esse complexo enorme de cavernas. The reason why it was named the Garden of Love is two, stalagmite and stalactite. Those are the Romeo, which is climbing at the balcony, and Juliet is giving him a hand. Impressionante. Que volta à luz solar. Gente, o complexo é enorme. Agora não consigo abrir o olho. E o curioso é que é mais quente ali dentro do que aqui fora. Aqui está bem frio ainda aqui com o sol, mas lá fora é um pouco mais lá dentro é um pouco mais quentinho. Impressionante. Vamos para a próxima parada então. And I like Casemiro. He plays now in Casemiro, yes. Estou percebendo aqui, pessoal, que eles estão construindo muita coisa nova, muitos prédios novos, muitos prédios de construção. Assim, a estrada está bem cuidada. Se você tem que levar em conta que cerca de 2 décadas atrás o país estava fundado numa guerra, né? Destruído mesmo, bombardeado com minas, soldados. E então é muito interessante ver vários prédios novos abrindo, várias lojas abrindo suas portas. Está bem interessante isso aqui. Desenvolvimento chegando. Ainda assim é um país bem pobre, tem muitos problemas sociais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. A gente está viajando no tempo hoje, né? Porque visitamos as cavernas de milhões de anos atrás. Agora estamos visitando um local que já retomamos há cerca de 2.000 anos atrás. Estou falando da época do Império Romano. Pois é, os romanos tiveram aqui também, construíram cidades, estruturas. E parte dessa estrutura hoje é visível num sítio arqueológico. Um imperador romano, Justiniano, foi muito importante para essa região, que desenvolveu a cidade aqui, depois foi destruída por terremotos e reconstruída e tudo mais. Então, estamos na entrada de Pristina, a principal cidade que a gente vai visitar hoje, e estamos a cerca de 12 quilômetros da entrada, né? Então, estamos meio fora da cidade ainda, mas já bem próximo, dá para ver daqui. Então, vamos conhecer um pouquinho desse sítio arqueológico que tem por aqui. Se quiserem saber a localização exata, pesquisa aí, ó, Parco Arqueológico, tá parecido com o português, né? Parque Arqueológico Piana. E aí, tem um pouco uma introdução. Parece que tem uma parte ali e outra parte mais distante. Vamos dar uma olhada. O que dá para ver aqui? Isso já faz a gente começar a ver como essa região é confusa, porque por boa parte do tempo, todos esses países aqui faziam parte de um único império, seja os otomanos, seja o Império Romano, né? E por algumas outras épocas eles também foram países separados, com sua própria cultura, língua. Então houve um momento também mais recente, que isso era um grande grupo de países chamado Iugoslávia, né, durante o comunismo. Depois alguns países foram se separando, conquistando a sua independência e se tornando um país totalmente separado do bloco da Iugoslávia. Porém, para Kosovo, essa separação não foi nada fácil. Já explico mais para vocês. Por enquanto, vamos ver aqui, ó, os vestígios de uma estrutura, de uma basílica. Olha só, uma basílica romana, que interessante. Isso que vocês estão vendo branquinho é o restinho de neve, viu, pessoal? Está bem frio já aqui, às vezes cai um pouquinho de neve durante a noite, mas eu dei sorte porque o tempo hoje está perfeito para esse passeio. Aí tem mais algumas estruturas ali. E aqui tem mais vestígios romanos. Vou subir para vocês verem um
pouquinho mais da cidade, que eles fizeram as escavações aqui, deixaram bem aparente, muito legal, não? E mais neve aqui. Neve não, né? Mais gelo, né? Não está nevando nesse momento. Impressionante. E dá para ver no horizonte um pouquinho de Pristina, da capital que a gente vai também. Ó. Vou dar um zoom digital aqui, não é muito boa a qualidade, mas dá para ver a cidade lá no fundo. Vista top aqui, pessoal. Vou subir o máximo possível. Isso aqui é seguro? É. Estará uma cidade romana para vocês. E lá longe, a moderna Pristina. Segundo o sinal aqui, pessoal, estamos falando de quase 2000 anos atrás, quando o Império Romano nem era cristão ainda. E esse aqui era um templo pagão, por exemplo. Parte dessa estrutura aqui era de um templo pagão. E vem umas crianças ali. Parece estar tendo alguma excursão escolar. Já duas informações técnicas interessantes para você visitar Kosovo. Como eu estava falando, não é tão simples assim chegar aqui ou voar para cá de alguns outros países, especialmente da Sérvia. Para você atravessar para cá não rola. Então você tem que vir pela Macedônia, é a forma mais fácil. E aproveite e já visita a Macedônia também, tem lugares bonitos pelo país, tem a capital Skopje, que é muito interessante, que eu já tenho um vídeo aqui no canal para vocês, de quando a gente visitou 2 anos atrás. E passaporte brasileiro é suficiente, eles não pediram absolutamente mais nada, nem sequer acomodação, dinheiro, a passagem, nada. Eles sabem que as pessoas que vêm da Skopje vêm para passar um dia, entra de manhã e volta de noite e está tudo certo. E foi só isso que eles olharam. Aqui eles têm a moeda, é o euro, é diferente da moeda da Macedônia, então é bom trazer o euro. Não testei o cartão ainda, se funciona ou não, mas a gente vai almoçar daqui a pouco, eu vou testar o cartão se funciona, mas é só trazer uns euros também. Já sobre essa viagem, eu reservei no site Viator, ou Viator, que eu já indiquei antes aqui para vocês, usamos muito nas nossas viagens esse site, ótimo para reservar experiências, excursões nas nossas viagens. City Tour também às vezes. Opa, quase caí aqui no gelo, tava escorregadio ali. E se o tour for bom mesmo, eu indico também o guia no final do vídeo para vocês. Até agora está ótimo, ele é muito experiente, muito conhecido, conhece demais, tem um sotaque pesado. Para quem não fala inglês vai ser difícil entender as explicações, mas se você fala inglês você vai conseguir aproveitar bem o passeio com ele. Eu vou indicar no final para vocês. Uma coisa que eu já estou notando, pessoal, é como eles cuidam bem do seu patrimônio. Até agora, claro. A caverna muito bem sinalizada, iluminada, segura. Tinha um ponto de atendimento com algumas informações, onde você compra um ticket por apenas 2 euros. Agora aqui também muito organizadinho, você vê que eles cuidam bem. Coloca aqui as barreiras para o pessoal não passar para as ruínas. Tem placas com informações em 3 línguas, incluindo inglês. Então, as primeiras impressões são muito positivas. Tanto é que tem excursão escolar. Então, pelo jeito, eles estão resgatando a sua história, a sua cultura, de uma forma muito, muito bem feita. Gente, o dia está lindo, a temperatura está agradável. Deve estar uns 6 ou 8 graus agora, não sei. Agora eu vou voltar para o carro para a gente continuar a viagem. Temos mais alguns monumentos, um pouco mais de história e atrações para conhecer hoje desse país tão polêmico. E a gente vai entender, afinal, Kosovo é um país ou não é um país? O Brasil não reconhece Kosovo como um país, você sabia? O governo brasileiro. Mas isso é questão de politicagem, isso não quer dizer nada. Porque o Brasil reconhecia Taiwan, por exemplo, como independente, mas depois, por conta de pressão econômica e política da China, mudou de ideia. E vários outros países que reconheciam Kosovo deixaram de reconhecer por conta de pressão da Rússia. Então essa questão de um país reconhecer a independência do outro não significa muita coisa para a independência daquele povo, porque os países eles reconhecem ou não se fizer sentido para eles próprios. Na verdade, os políticos são egoístas. Se tiver algum interesse para si próprio, para o seu país, se tiver algum interesse para o Brasil reconhecer Kosovo como independente, eles vão fazer. Se não, continuam apoiando a Sérvia, que é alinhada com os russos, faz mais sentido para o Brasil ficar nesse bloco entre Rússia e Sérvia do que no lado de Kosovo, né? Então, no final das contas, é a politicagem, né? Não quer dizer, porque o Brasil não reconhece Kosovo como um país, não quer dizer muita coisa, não. Pelo que eu estou vendo aqui, eles vivem de forma muito independente, como o seu próprio país. Ok. Entry about you will see a monument to Miloš Obilić, who has killed Sultan Murat in the Battle of Kosovo in 1389. Chegamos numa área, pessoal, já bem próximo da capital Pristina, que é basicamente populada por sérvios. Então, pessoas aqui, eles falam a língua da Sérvia, eles não respeitam as instituições do Kosovo,
governo do Kosovo, porque eles acreditam que isso aqui deveria ser Sérvia ainda. Né? Talvez agora ainda não faça muito sentido para vocês o que eu estou falando, mas depois vai fazer um pouco mais de sentido. Porque agora a gente vai avançar no tempo mais um pouco e vamos visitar uma outra atração histórica antes de parar para almoçar. Pena que eu não posso filmar lá dentro para vocês, pessoal, porque é impressionante. A igreja, ela foi construída nos anos 1300 e uma curiosidade, assim, ela é dedicada a Maria, né, a mãe de Jesus. Então tem várias cenas, vários frescos de parede até o teto com referências a Maria. Porém, tem também referências a Constantino, que converteu o Império Romano ao cristianismo, e tem também referências aos reis da Sérvia. Ou seja, isso aqui era tudo um país só, né? Sérvia, B ou V, né? Porque em inglês é diferente. Então tem várias imagens dos reis sérvios que governavam toda essa região. Então, para a Sérvia, permitir que Kosovo conquiste a sua independência é muito difícil para eles. Porque isso aqui antes era a origem, as origens do país deles começou aqui. Isso aqui está diretamente conectada com as origens da sua cultura, da sua religião. Então, por isso que eu não vejo nem tão cedo Kosovo tendo um reconhecimento da Sérvia, da sua independência. E essa região onde se encontra é basicamente Sérvia. Então as pessoas aqui estão diretamente conectadas à Sérvia e não ao Kosovo. Tanto é que a esposa do meu guia se reconhece como sérvia, ainda que ela seja dessa região aqui de Pristina. É bem complexa a situação. Vai demorar algumas gerações até que esse imbróglio seja resolvido. Bom, parece que aqui... I was just going to show the name. Etno. It's the name of the restaurant. We are going to have lunch. Old fashioned, okay? Ok. É aqui que a gente vai almoçar hoje, pessoal. Paramos para comer num restaurante local. Vou mostrar o nome mais uma vez para vocês aqui, que foi muito rápido, né? Etno House. Isso é bem pertinho do monastério. Is this like a local drinks? It is double distilled, not too strong. Okay. It's very tasty, special aroma, and it smells nicely. So. Ok, vamos experimentar esse destilado local. Very good. Você estava me explicando que esse destilado local, eles geralmente bebem acompanhado de uma salada. Olha só que curioso. E esse aqui não está muito forte, não. Tá bem, eu estava meio preocupado. Pensei que era tipo a cachaça brasileira, mas não. E tem um cheiro bem agradável. Vamos dar uma olhada no menu? O menu, bon appetit. Olha, o que eu gosto do menu aqui, primeira coisa, né? É que eles colocam foto das coisas, ó. Tem muita opção. Como que você faz para escolher isso tudo aqui? Não sei. Então eu vou pedir sugestão. Deixa eu só aumentar aqui, cadê? Para vocês verem melhor. Se quiser dar uma pausa para ter ideia de preço, né? Os preços estão em euros. A partir de 5,50, ó, dá para você comer. 5, 6, 7. Muita opção de salada e carne. Vamos ver o que ele sugere aqui. Começou a chegar uns vegetais aqui, pessoal, só para abrir o apetite. Tem cenoura, couve. Estão cru, na verdade. Eu pensei que estavam slight. Spicy? A little bit, não? Não foi eu? Ok. Um pouquinho apimentado, mas é basicamente cru. É cenoura crua que eu tô comendo. Vou esperar o prato principal. Chegou a comida aqui, pessoal. Olha só que lindo. Esse é o feijão que eu pedi, pessoal. Pensei que até era queijo aqui em cima, mas não. É o feijão fervendo. Pão pita, claro, né? E a carne. Olha que delícia. Ele vai nos ribs. Lamb in milk. Lamb. Lamb and milk. Ok, looks tasty. Very good. Olha só, eu adoro essa carne local, que eu como em vários países aqui da região. Vamos experimentar então. Nossa, pessoal, veio direto do forno a lenha. Tá bem quente. É pita, né? Pita bread? Bread. Ok, é pão, não é com pita não. Very nice. Ok. Tudo tá muito quente, veio fervendo. Vou começar com a carne aqui, que eu gosto muito dessa. Perfeito. Feijão, eu pensei que tinha queijo. O feijão é meio amarelo e tava borbulhando, eu pensei que tinha queijo. Mas não, eles veio direto do forno a lenha. Impressionante. Vou começar com o feijão, tentar não me queimar aqui. So soft, it almost melts in your mouth. Tasty. Delicioso feijão, praticamente derrete na boca.
Perfeito. Dá um panorama aqui na nossa mesa, pessoal. Tudo isso aqui para apenas 2 pessoas. Depois eu falo para vocês quanto que deu essa brincadeira. Deliciosa comida. Eita, estourou aqui, tá tudo branco. Mas enfim, comida muito gostosa. O serviço básico custou 33 euros, incluindo água, bebida e 3 ou 4 pratos, salada. Então acho que é um valor bem razoável, não diria barato, mas é razoável. 33 euros. Só um detalhe, apenas uma dica para vocês. É comum aqui as pessoas fumarem em todo lugar, tá, pessoal? Inclusive dentro do restaurante. Ao lado da nossa mesa, um cara sentou e estava acendendo um cigarro a cada 5 minutos. Então, eu não fumo, claro, me preocupo com minha saúde, com o meu futuro. Então, nunca encostei num cigarro. Então, isso incomoda um pouco. Mas, enfim, faz parte da experiência quando você está nesses lugares diferentes. Now we are entering to Pristina with 220,000 inhabitants and a lot of American elements in the city. Estamos entrando em Pristina, pessoal, na capital do país. É uma cidade de 200 mil habitantes, que chega a 220 mil, mais ou menos, falou meu guia, que chega a dobrar nos dias da semana, com 400 mil de tanta gente que vem trabalhar aqui. Eu estou dando esse zoom digital para vocês, eu sei que a qualidade da imagem não fica muito boa, que ali tem uma estátua da Liberdade, no alto de um prédio branco ali. A gente não vai passar perto, tô tentando filmar, acho que eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem. Pronto, tá aí a foto que o editor colocou para vocês, porque depois eu vou explicar porque tem tantos símbolos americanos aqui na capital do Kosovo. Chegamos na George W. Bush Avenue, Avenida George W. Bush. Vocês não vão ouvir nada, que tem um trabalho de construção bem aqui à frente. Mesmo assim, eu vou mostrar rapidinho para vocês essa estátua famosa do presidente local, quando fez um discurso e tal, aí imortalizaram ele aqui, que fica em frente à igreja dedicada à Madre Teresa. Então, já 2 coisas curiosas, né? Madre Teresa de Calcutá, que não era daqui de Kosovo, tem uma igreja dedicada a ela, e o nome da rua, que é George W. Bush, que a gente vai entender já essas referências internacionais que tem aqui pelo país. Então, a gente vai subir aquela torre ali, pessoal. Só tem um problema, pessoal. Eles fecharam para almoço. A torre não está aberta à visitação, olha só. Então a gente vai visitar dentro da igreja, algo meio inesperado. A igreja é muito bonita por dentro, pessoal. Muito branco, olha só. Tem imagem de Jesus, claro. Símbolo da Albânia. Conseguimos permissão para subir na torre, pessoal. Do nada, tinha saído para almoçar, mas aí ele chamou um amigo aqui e o amigo veio para deixar a gente subir. Olha só que top. Aí, it's worth it, it is worth it. Que vista incrível, pessoal, daqui de cima. Essa foi a torre mais alta da cidade por vários anos. Hoje já tem prédios modernos que ultrapassaram, mas aqui a gente tem uma noção do quão grande é a cidade. Olha, por exemplo, aqui dá para ver a Avenida Presidente Kennedy. Pois é, mais uma referência a um presidente americano. Ali dá para ver alguns prédios modernos, novos, sendo construídos. O aeroporto fica para lá. Vamos continuar nosso giro? Vamos dar um giro aqui, sem incomodar. Do alto da torre está bem sujo e pichado aqui. A gente pagou R$ 1,50 para subir, tá? €1,50. Olha a vista daqui legal. A outra torre está em reforma. Ali a parte moderna, um distrito financeiro sendo construído, muito desenvolvimento chegando por aqui. Dá para ver daqui também o estádio de futebol. Deixa eu dar um zoom digital aqui para vocês, né, pessoal? Dá para ver ali a pontinha das arquibancadas do estádio de futebol. Aqui outro ângulo da Avenida George W. Bush, por onde a gente chegou. Ops, balancei aqui sem querer. Tá ali a estátua que eu mostrei para vocês, o alto da igreja de Madre Teresa de Calcutá, que eu não expliquei para vocês ainda por quê, né? Essa igreja, mas vou explicar tudinho. Estou dando um giro aqui primeiro. E ali é a livraria nacional de Kosovo, que é reconhecida como um dos prédios mais feios do mundo. Bom, por que será? Então vamos começar a esclarecer alguns pontos. Afinal, por que Madre Teresa de Calcutá? Se ela nasceu na Skopje, na atual Macedônia, né? Na época não era, ainda era aquela... Como eu expliquei para vocês, esse território aqui, essa região passou muito de mão em mão. Foi romano, foi otomano, foi iugoslávio, depois os países conquistaram suas independências, alguns deles através de violência, como a Croácia. A Croácia teve uma guerra sangrenta para conquistar a sua independência, então foi uma situação, é muito polêmico, é muito difícil você explicar num vídeo como esse, ainda mais um assunto que requer anos e anos de história para dar uma opinião. Mas no caso de Madre Teresa de Calcutá, ela nasceu em Skopje, não tem dúvida nenhuma quanto a isso.
da Macedônia, onde a gente começou o nosso dia hoje. Porém, os pais delas, existem algumas indicações que eles eram daqui do Kosovo. E ela tinha origem albanesa, os pais tinham origem albanesa, daqui do Kosovo, do atual Kosovo, né? Na época não existia Kosovo e tal. Então por isso que existe essa conexão forte com Madre Teresa de Calcutá aqui na cidade. E eles construíram essa igreja, bem recente, nos últimos 10, 15 anos, essa igreja foi projetada em homenagem a Madre Teresa de Calcutá. Segundo o meu guia, isso também tem um pouco a ver em atrair um pouco mais de atenção ao país, atrair turistas, visitantes religiosos, né? Também tem um pouco a ver com isso, não só porque Madre Teresa nunca viveu aqui, né? Mas ela tinha algumas origens, a conexão com o Kosovo existia, então eles decidiram homenageá-la e ao mesmo tempo atrair um pouco de atenção. Mas e essas avenidas com nomes de presidentes americanos? Por que será, hein? Já eu explico para vocês. Mais uma informação interessante, pessoal. Isso que vocês estão vendo é um campus universitário. Esses prédios aqui são diferentes faculdades, faculdade de medicina, de lei e tal. E você vê que é uma área muito agradável, reformada e restaurada. Eu vi algumas fotos e vídeos antigos dessa área aqui que era bem mais abandonada, não tinha esse jardim. Eles estão cuidando muito bem do centro da sua capital. Quando eu era criança, pessoal, nos anos 80, eu lembro de ouvir falar desses nomes assim, Sérvia, Croácia, guerra, nos Balcãs e tal, mas não entendia nada, né? Até os anos 80 e começo dos anos 90, a área aqui era bem complicada, mas eu não entendia nada, né? E agora estar aqui, visitando um local e com um guia que foi do exército da Iugoslávia, né? Ele viveu nos países, ele fala os idiomas locais dos 3 países que eu estou comentando com vocês. Ele é casado com uma esposa que é sérvia, mas ele é da Macedônia. Então ele está me contando alguns detalhes da história que você simplesmente não vê em livros, né? É uma experiência incrível, mas claro, porque eu consigo me comunicar com ele em inglês. Então se você quiser ter um tour como esse, eu vou deixar aqui a página, eu reservei pelo Viator, caso você queira ter um tour como esse. Mas é espetacular, porque é coisa que você não aprende nos livros. I'm making a YouTube video for Brazil, talking about your country. What's your YouTube I'm from, channel? it's Diogo, my name. And yes, my name is Diogo, like Diego. Yeah. And what do you think Brazilians should see here in Kosovo? I don't know. Brazil. Yeah, what's interesting for the people to see here? Brazil is a good country, actually. Yes, it is. Yeah, yeah. Do you? Country for, there's a beautiful land, bro. Yeah. Players good, football's good. Ah, yeah, football. We used to be number 1. Nah, Eh. Neymar is really good. Yeah. Neymar. What about Kosovo? Pelé, I hope Brazil and Kosovo plays one day. one of one. I'll see you. Brazil. Tchau. See you guys. Tchau. Eu estava fazendo meu vídeo e as crianças pediram para aparecer. Interessante, né? Uma das coisas que já lembram logo do Brasil, o futebol, né? Bons tempos, quando o Brasil era o número 1 no futebol, a gente tinha orgulho de falar do nosso futebol, dos nossos talentos, né? Hoje em dia, uma das primeiras coisas que o guia falou, olha, eu gosto muito do futebol brasileiro, mas aquele 7-1 para a Alemanha, pois é, ainda está muito vivo na memória do mundo inteiro aquela derrota do Brasil. Para vocês se situarem, ali está a igreja que a gente desceu, está aqui o campus universitário, diferentes universidades, e ali está a livraria. Só uma correção, pessoal, eu falei livraria porque eu traduzi do inglês, né, library, mas em português seria biblioteca. Às vezes eu me confundo livraria, biblioteca, quando eu estou fora. Tanto é que está escrito ali, parece até bem em português, ó, biblioteca. Só mudou o K. Quando o Kosovo começou a lutar pela sua independência, o exército sérvio chegou por aqui, começou a matar, prender as pessoas, inclusive começou uma espécie de limpeza étnica. Eles queriam eliminar os albaneses, descendentes de albaneses daqui do território, porque Kosovo, assim, uma boa parte da população aqui são descendentes de albaneses. Então a Sérvia queria eliminar essa população e assim manter o território de Kosovo sob controle. Mas não adiantou. A NATO, a OTAN teve que intervir, bombardeou instalações sérvias para que eles parassem com essa luta, parassem com essa ideia e assim Kosovo conseguiu um cessar-fogo, ainda que a Sérvia nunca reconheceu a independência do país. Mas pelo menos os ataques cessaram, né, por conta da interferência da OTAN. E segundo o meu guia, pessoal, o edifício, a biblioteca, foi usada como eu posso dizer, proteção de soldados quando
a OTAN começou a bombardear as instalações sérvias. Então eles usaram a biblioteca, que foi aberta nos anos 80, então você vê que está bem desgastada ali, a fachada, né? Mas nos anos 90 foi quando aconteceram os bombardeios aqui, e ela foi usada por soldados sérvios. E afinal, por que tantas referências a presidentes americanos aqui na capital? Bom, como você já deve imaginar, os Estados Unidos apoiam, reconhecem a independência do Kosovo. Por isso, então, em homenagem a esses presidentes americanos que foram tão importantes na luta do povo local contra os sérvios, eles deram alguns nomes de avenidas, como o presidente Kennedy e George W. Bush. Só uma correção, o guia me falou agora, é Bill Clinton, não Kennedy, tá? Kennedy foi muito antes. Kennedy was much older, when he was president. Kennedy não teve nada a ver com isso. Bill Clinton e George W. Bush. Vou caminhar por aqui e mostrar um pouco para vocês também. Da rua normal, das pessoas, do doguinho. Ó, o dog caramelo aqui também. O pessoal fuma muito aqui, pessoal, demais, demais. Parece que quanto mais frios os lugares que a gente visita, mais as pessoas fumam. Inclusive em ambientes fechados. Você vê que é muito seguro, né? Apesar do país ainda ser pobre, ter seus problemas sociais, é muito seguro por aqui. Não tenho nenhuma preocupação que alguém vai arrancar essa câmera da minha mão e sair correndo, por exemplo. Infelizmente as capitais brasileiras não podem dizer o mesmo. Agora a gente vai voltar para o carro e vamos para uma das cidades mais bonitas no país. Cerca de 1 hora na estrada, chegamos numa das cidades mais importantes do país, que se chama Prizren, onde também é conhecida como uma das mais bonitas. Tem um centrinho antigo aqui que é imperdível em qualquer viagem a Kosovo. Eu vi alguns tours que levam você só até a capital e não passam por aqui, outros que vêm só aqui e não na capital, mas eu decidi fazer os dois num dia só, porque dá para fazer a cidade bem pequenininha. Vou mostrar para vocês. Imagina perder uma coisa linda dessa. Perder de visitar, eu digo, né? Você vira um país e perder de visitar. Olha, ainda pegamos o restinho do sol ali. Tá vendo essas bandeiras aqui, pessoal? São as bandeiras da Albânia, nas árvores. A bandeira aqui não é de Kosovo, né? A bandeira de Kosovo ela é azul, com o mapa no meio, as estrelas amarelas. Todas essas bandeiras Albânia and Turkish. Interesting, hein? Já eu explico para vocês. Tem a embaixada turca também aqui, mas essa bandeira aqui é turca, mas ali, ó, é a bandeira da Albânia espalhada por todo lugar. Ah, e aqui tem também, olha só que interessante, Kosovo, Albânia. Vou explicar para vocês já já o que está acontecendo e por que tantas bandeiras da Albânia em Kosovo. Olha que imagem linda, que ângulo perfeito aqui, pessoal. Nossa, viagem linda, viu? Mas ainda bem que eu olhei a previsão do tempo, escolhi bem a época do ano, porque no verão isso aqui fica muito mais cheio, né? E dei sorte. Olha que visual incrível. E a razão de ter tantas bandeiras da Albânia pela cidade é porque eles estão se preparando para celebrar a independência da Albânia. Mas estamos em Kosovo, né? E claro, porque a maioria, a grande parte da população aqui, o principal grupo étnico de Kosovo é albanês. Então eles comemoram a independência da Albânia em Kosovo. Essa é a chamada para reza dos muçulmanos, pessoal. Por volta de 5h10, agora 5h12, o pôr do sol, aí começou a chamada para os muçulmanos. Bacana, né? E essa praça aqui, que é a principal da cidade, dá pra gente ver a tolerância que eles têm com diferentes religiões. Tem uma igreja ortodoxa ali, tem a mesquita. Então, por questão de poucos metros aqui, você tem 3 ou 4 religiões, experiência especial. Outro detalhe interessante, pessoal, é como a língua albanesa, que é muito usada por aqui, é parecida com o português. Quando você lê, até entende algumas palavras. Isso eu mostrei para vocês quando eu estive na Albânia, né? A gente fez uma viagem longa pela Albânia, passamos pela capital, pelo interior. Não percam os vídeos aqui do canal. Isso foi 2 anos atrás, mas são vídeos lindos, com muito lugar, muita informação interessante. E aí vocês vão ver essa questão de como a língua albanesa é parecida com o português. Pelo menos na minha opinião, eu posso estar errado. Depois vocês veem lá e dizem o que vocês acham.
bandeira albanesa e a bandeira de Kosovo ali no alto. Pois é interessante como tem influências da Albânia aqui, da Turquia também, né? Muçulmano, cristianismo. É interessante que é difícil até identificar qual a identidade real do povo de Kosovo. Olha, estão fazendo algumas obras aqui, pessoal, tem algumas construções aqui, restaurando a calçada e tal. Quando vocês vierem não vai ter mais isso aqui rolando não. Opa, aí começou uma batucada ali. Como que é isso? O batuquezinho era só um cara com uma bateriazinha. Aqui tem um pouco de arquitetura turca. Muito bonita a cidade, muito simpática, muito agradável. Dá para você ficar aqui um dia ou dois para fazer caminhadas na mata, na região. Tem trilhas que começam ao redor da cidade. Eles dão mapas aqui, parece, pelo que eles estavam me falando. Tem também uma fortaleza no alto da montanha, dá para visitar. Dá para ver aqui, ó, fortaleza ali. Se você quiser passar um ou 2 dias aqui, uma noite aqui, acho que seria interessante. To the biographies of the participants at the League of Prizren. Prizren é a segunda maior cidade do país e é o centro cultural também, ainda que Pristina é a capital administrativa e econômica. E, curiosamente, aqui já foi a capital da Albânia também. Nos anos 1800 teve um acordo aqui, as linhas, as fronteiras eram bem diferentes na época e isso aqui era dentro da Albânia, então chegou a ser a capital da Albânia. Curiosamente, 94% da população de todo o país, do Kosovo, é de origem albanesa, seja filhos ou pessoas nascidas lá ou filhos. Então, o grupo étnico principal de Kosovo é justamente albanês. Isso pode causar um problema no futuro, sabia? Porque o Kosovo só conquistou a sua independência, ainda que nem todo mundo reconhece, mas mais de 100 países reconhecem, porque era para ser um país independente, se separar da Sérvia e se tornar o seu próprio país independente, seu próprio governo. Mas eles estão cada vez mais próximos da Albânia, já que culturalmente eles são muito ligados aos albaneses. Então, segundo o meu guia, existe a possibilidade de um dia essa fronteira entre os dois países se diluir e Kosovo passar a ser parte da Albânia, o que seria um grande problema, porque a OTAN só apoiou a independência de Kosovo para que eles continuassem separados. O que será que vai acontecer no futuro, hein? Isso vai ser um cachorro gigante ali, hein, pessoal? Até esqueci o que eu ia falar. Solto aqui na rua, enorme. Olha a cidade como fica no inverno, à noite. Tá bem tranquila, muitos estabelecimentos fechados. Mas afinal, o que torna um país independente, um país pleno, com reconhecimento? Tecnicamente, do ponto de vista político, precisa que todos os outros países reconheçam você como um país. E aí você se torna um país independente. Mas na prática não é bem assim. Aqui no canal eu já mostrei para vocês vários países que não têm esse reconhecimento pleno, mas operam de forma totalmente independente. Tem o seu próprio governo, suas próprias instituições, suas eleições e não quer nem saber dos seus antigos donos, digamos assim. Alguns países que ainda não têm esse reconhecimento total, muitas vezes é por questões políticas e econômicas. Como eu falei para você, o caso do Brasil, que prefere se alinhar com a Sérvia e a Rússia do que apoiar a independência de Kosovo e se alinhar com a Albânia e Macedônia. São questões políticas. Vocês sabiam que dos mais de 210 países do mundo, cerca de 30 não têm reconhecimento pleno? São países que não foram ainda aceitos pela ONU, por exemplo. Então essa é uma das formas de você ser reconhecido como um país independente. É que todos os países da ONU te reconheçam como país. Tá? Essa é a forma mais comum, mais aceitada. Então, dos 184 membros países da ONU, mais ou menos, se todos eles aceitarem a sua independência, reconhecerem você como país, você se torna um país independente. Porém, tem mais de 20 países ao redor do mundo, quase 30 países, que não tem esse reconhecimento pleno. Tem reconhecimento de alguns países, não tem reconhecimento de todos. Tem alguns países que tinham reconhecimento pleno, mas perderam por questões políticas e econômicas, como Taiwan, por exemplo, que tinha um assento na ONU, era um país independente, tudo certinho. Mas com o crescimento econômico e o poder político da China, eles acabaram sendo retirados e hoje alguns países, muitos países não reconhecem Taiwan como independente, mas antes reconheciam, o próprio Brasil, inclusive. O Taiwan era um país para o Brasil, hoje não é mais. Então, essa questão de um país ser independente depende de muito acordo político, pressão econômica, por isso que é uma longa jornada. Mas, no caso de Kosovo, é mais um desses países que eles operam de forma totalmente independente, tem a sua própria vida aqui
e não quer nem mais saber da Sérvia. Pelo contrário, estão cada vez mais se aconchegando com os albaneses. A noite está mais linda ainda, pessoal. Decorado para o Natal. Give me some good reason for Brazilians to come and visit Kosovo. Although he's from Macedonia. I think as a newly created state, Kosovo deserves attention of the foreigners. So you will see spectacular progress of the state of Kosovo. Even many countries think that the other side, the Serbia, should be listened to this case. But anyway, I'm going to Serbia as well. I'm going to listen the other side. So, yes, of course. Prizren is one of the nicest city in the Balkans, and it has a long history and traditions. And it is even it is in country, 200 kilometers from the sea. It has a Mediterranean climate, very hot summers, and the people here are very tolerant and very hospitable. So you will feel here as at home. So it is beautiful to come here. I agree very much. And I'm going to leave the link below so you can book a tour with him. Knows a lot about, lives everywhere, lived some of these countries and speaks different languages. This guy knows a lot. He made my day very special today. I'm waiting for you. Yes, come Brazilians. Uau, olha só. 2025, já estamos chegando. E eu aproveito e já pergunto para vocês, o que vocês acham? Kosovo deveria ser plenamente independente? A Sérvia tem que esquecer essas histórias para lá? Ou não? Será que Kosovo ainda precisa continuar sendo parte da Sérvia? Como é que é essa história? E a Albânia, será que está tentando tirar vantagem e puxar Kosovo para dentro do seu guarda-chuva? A história é complicada, hein, pessoal? Mas se já tem alguma opinião sobre isso, escreve para mim nos comentários. E nos próximos dias vou visitar também a Sérvia, Bósnia e Moldova. E a gente vai conhecer um pouco mais da história complicada desses países dos Balcãs. Então continua acompanhando aqui o canal e toque num desses vídeos para ver onde que eu já passei recentemente, os países incríveis que eu já visitei nos últimos dias. Vamos celebrar esse mundão?